Continua a correção dos exercícios, vamos corrigir esse exercício aqui agora, que ele fala assim, ó. Dadas as funções f de x igual a menos 3x mais 15 e g de x igual a 4x menos 8. Determine os valores de x em que ambas assumem valores positivos. Olha só que exercício legal. Olha só. Primeira coisa, a gente tem que achar o zero da função de ambas, tanto da f quanto da g, né? Estudar o sinal das duas e depois ver em quais intervalos as duas têm sinais positivos. Então vamos começar aqui pela função f. Olha só, a função f é essa aqui. Vamos igualar ela a zero. Quem é f de x? Menos 3x mais 15. Então botei aqui, ó, menos 3x mais 15 e igualei a zero. Isso aqui tornou uma equação do primeiro grau, né, em que a gente resolve deixando letra de um lado, número do outro. Passa esse 15 para o lado de cá negativo, ó, vai ficar menos 3x igual a menos 15. Multiplica tudo por menos 1 logo, para ficar logo positivo. Menos 1 vezes menos 3x dá 3x, menos 1 vezes menos 15 dá 15. Esse 3 aqui que está multiplicando x passa dividindo, 15 sobre 3 que dá 5. Então o valor do x é 5. E a gente vê que o valor do A é menor que zero. Né? Ó, o valor do A, o A é o coeficiente que acompanha o X, esse é o A, esse é o B. O A é zero e é ele que determina qual que é a inclinação da reta, né? Ele é lá o coeficiente que determina se a função é crescente ou decrescente. Como ele é menor que zero, a função é decrescente. Aí eu fiz aqui um desenho, ó. Coloquei aqui o eixo X, coloquei aqui o zero da função. A retinha olhando para a esquerda, porque é uma função decrescente, ok? Valores à direita do 5, ó, a função assume valores negativos. Por quê? Porque a reta está abaixo do eixo X. Depois, valores à esquerda, né, ó, à esquerda aqui do 5, né, que é o zero da nossa função, os valores são positivos. Por quê? Porque a reta está acima do eixo X, certo? Vamos para a função g. A função g é esta, vamos pegar ela e igualar a zero. Então, eu substituí aqui a função g, que é 4x menos 8. Coloquei aqui e igualei a zero. Equação do primeiro grau de novo, letras para um lado, números para o outro. Menos 8 passa positivo, 4x igual a 8. Esse 4 que está multiplicando x passa dividindo, x é igual a 8 sobre 4. 8 sobre 4 é 2, então x é igual a 2. Fiz aqui o desenho de novo, coloquei a minha raiz exatamente no centro e a reta agora olhando para a direita, porque é uma função crescente, certo? Então, valores à direita, aqui do 2, ó, à direita, os valores da função é positivo, porque a reta está acima do eixo x. Valores à esquerda do 2, os valores da função são negativos, porque a reta está abaixo do eixo x. E o a aqui é positivo, né? Ó, é uma função crescente, o valor do a é positivo, né? Ó, o valor do a, o valor do b, 4 é um número maior que zero, então função crescente. Aí agora, a gente já encontrou os zeros das duas funções, tanto da função f como da função g. Estão vendo? Já estudamos os sinais delas, já achamos zero. Então agora a gente vai fazer aquela técnica do varal. Ó, a gente vai calcular, vamos colocar elas no varal para poder ver qual dos intervalos as duas assumem valores positivos. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira aqui para a função f. Aí eu venho aqui, ó, no gráficozinho da função f, tá vendo aqui, ó? Outro detalhe, eu vou colocar a bolinha aberta em ambos, tá? Porque apesar quando a gente faz o desenho aqui, a gente colocar bolinha fechada, né? Eu colocar a bolinha fechada aqui, mas é só uma representação, porque a gente está falando que valores são menores, né? Então a gente não inclui a raiz, porque aonde a raiz é incluída dá zero, né? E aonde é zero não é negativo nem positivo no ponto que a função dá zero, ok? Então por isso que eu coloco bolinha aberta, certo? Então, ó, bolinha aberta aqui no 5 para a função f. A função g é essa daqui de baixo, ó. Eu coloquei bolinha aberta também na raiz, né? Ó, que a raiz é o 2. Coloquei aqui.
E aqui embaixo, na última linha, é a condição que o enunciado nos pediu. Né? Ó, ele pede para determinar os valores de x em que ambas assumem valores positivos. Ou seja, quando f de x é maior que zero e quando g de x é maior que zero também. Então, ó, na função f, nos valores à esquerda do 5 é positivo. Tá vendo? Ó, o 5 está aqui, à esquerda do 5 os valores são positivos porque a reta está acima do eixo x. Então, à esquerda aqui, ó, tudo positivo. À direita, negativo. Ó, aqui, ó. À direita do 5 é esse lado aqui do x, ó, tudo negativo. Na função g, a gente tem o 2 aqui na nossa reta, ó. A direita do 2 é positivo e a esquerda do 2 negativo. Então tá aqui, ó. A direita do 2 positivo e a esquerda do 2 negativo. E aí a gente vê qual dos intervalos aí ambas assumem valores positivos. Esse intervalo aqui do meio, né, ó, que vai do 2 até o 5. Certo? Porque esse intervalo aqui antes do 2, aqui é negativo. Aqui a f é positiva, mas a g é negativa. E nesse outra parte aqui, ó, depois do 5, a g é positiva, mas a f não. E o enunciado disse que quer determinar os valores de x em que ambas assumem valores positivos. Então, ó, é neste intervalo aqui, ó, que as duas assumem valores positivos. Então, ó, para x pertencente ao intervalo que vai de 2 a 5, as funções f e g assumem valores positivos. Lembrando que a notação de intervalo, os colchetes virados para fora, porque a gente não inclui nem o 2 nem o 5. Porque o 2 e o 5 são raízes, né? E é onde a função é zero. E onde é zero não assume valor nem positivo nem negativo, né? O zero é um número neutro, não tem menos zero ou mais zero. Zero é zero, certo? Outro exercício interessante aqui, ó. O gráfico da função f é semelhante ao gráfico da função g, na realidade, é semelhante ao gráfico da função f de x igual a 3x mais b, com b pertencente aos reais. Porém, transladado 5 unidades para cima, ok? Então, ó, este gráfico g aqui, ó, este gráfico g foi transladado 5 unidades para cima. Ok? Em relação ao gráfico da função f aqui. Aí na letra A ele pergunta assim, ó, qual é o valor do coeficiente b? Bom, a gente tem que fazer uma conta simples aqui. Distância de pontos, né? Claro, você não vai usar aquela fórmula lá de geometria analítica, não precisa daquilo, aqui pode ser mais simples. Bom, ó, presta atenção. Eu vou pegar aqui a caneta para mim fazer um desenho aqui. Ó. Imagine que você tem uma reta assim, ó. Você tem uma reta. Ok? Isso aqui é uma reta. Aqui você tem o ponto 8 e aqui você tem o ponto 4. E aí você quer saber a distância que vai, quantas unidades tem do ponto 8 para o ponto 4. Você faz o quê? 8 menos 4, que dá 4. Então, você sabe que tem 4 unidades. Né? Então, a distância do 8 para o 4 ou do 4 para o 8 é 4 unidades. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Para calcular a distância do ponto 3 até o ponto B, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer 3 menos o B. Porém, não só 3 menos B, porque a gente já tem o resultado. Ó. Ele fala que foi transladado 5 unidades. Então, a gente vai fazer 3 menos B e a gente vai igualar a 5. Justamente o que está aqui, ó. 3 menos B igual a 5. Ok? Eu não sei se ficou muito claro, tá? Mas eu espero aí que tenha ficado claro. Lembrando que na função g, né, todos os pontos que estão no eixo y é o valor do b da função. Né? A função do primeiro grau, se você não lembra, ela tem essa cara aqui, ó, f de x igual a x mais b. E o valor do b são os valores onde a função corta o eixo y, certo?
Então, essa função aqui, ó, a função g, ela corta o eixo y no ponto 3 e a função f corta o eixo y no ponto b, né? E aí a gente quer saber qual que é esse valor do coeficiente b dessa função f aqui. Só que aí a gente tem a informação de que foi trasladada 5 unidades. E aí você lembra do que eu falei na aula no GeoGebra? Que o coeficiente b translada a função em relação ao eixo y, né? Ele faz a função se movimentar, andar aqui sempre em relação ao eixo y, né? Então, por isso que eu posso fazer isso aqui. 3 menos b, né, vai me calcular a distância disso aqui, e eu já tenho o resultado, que é 5. E assim eu consigo formar uma equação e descobrir o valor do b, certo? Eu consigo formar aí uma equação do primeiro grau, né? Vou pegar a tampa da caneta aqui, que caiu. Eu consigo formar uma equação do primeiro grau, né? E aí eu consigo achar o valor do b. Então, passa esse 3 para cá negativo, vai ficar menos b igual a 5 menos 3, né? Ó, o sinal do b aqui, 3 menos b, ficou menos b igual a 5 menos 3. Esse 3 está positivo, passou negativo. Aí, 5 menos 3 dá 2. Não é interessante que a gente deixe a letra negativa, então multiplica tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos b dá b, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, o valor do b é menos 2. Então, a função f ela é 3x menos 2. Ok? Aí ele pede para a gente determinar ainda, ó, escreva a lei da função g. O que é lei? A lei da função g é a função, né? Bom, a gente tem que analisar uma coisa antes da gente fazer isso. Como essas funções são paralelas, né? Dá para ver aqui pelo desenho que são funções paralelas. Sempre que fala que o gráfico é semelhante, ó, o gráfico da função g é semelhante ao gráfico da função f, está se referindo a retas paralelas. Como elas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente a. Então, se o coeficiente a da função f é 3, o coeficiente a da função g também vai ser 3. Então, eu já sei que a função g, o a dela vale 3. Então, está aqui, 3x. O valor do b da função g, ó, é onde a função corta o eixo y, que está aqui, ó, que é 3. Então, por isso que fica g de x igual a 3x mais 3. Ok? Na letra C, está falando, determine os zeros das funções f e g. Então, eu já tenho aqui a função g, tenho lá em cima a função f, né, que eu já sei que o b vale menos 2, a função f é 3x menos 2, então vamos calcular o zero dela. Ó, vai ficar, para calcular o zero, pega a função igual a zero. Quem é a função f de x? 3x menos 2 igual a zero. Equação do primeiro grau, passo o menos 2 para cá positivo, vai ficar 3x igual a 2. Esse 3 que está multiplicando o x passa dividindo, vai ficar x igual a 2 terços. Esse daqui é o zero da função f. G de x igual a zero, né? Para poder achar o zero da função. Quem é g de x? Está aqui em cima. 3x mais 3. Igualei a zero. Equação do primeiro grau, passo o 3 para cá negativo, x, vai ficar 3x igual a menos 3. Esse 3 que está multiplicando o x passa dividindo, vai ficar x igual a menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3 dá menos 1, né? Fazendo a regra de sinal, menos com mais dá menos. Portanto, o zero da função f é igual, o x igual a 2 terços, né? Que anula a função. E o zero de g é para x igual a menos 1. Né? Lembrando que quando a gente fala zero da função, são os valores em que, se você calcular o f, dá zero. Por exemplo, se você calcular o f de 2 terços, nesta função, né, na função f de x igual a 3x menos 2, que é a nossa função f aqui, o valor dá zero. E se você pegar aqui na função g e calcular o f de menos 1, dá zero também. Quer ver? Ó? Faz o teste. Faz o teste aqui. Ó. É interessante a gente fazer isso. G de x ela é 3x mais 3. Essa daqui é a função g. Vamos calcular o g do zero da função. O zero da função g é o menos 1. Então, é g de menos 1. Isso aqui é 3 vezes menos 1. Né? Para calcular, tira o x, põe menos 1. 3 vezes menos 1 mais 3. 3 vezes menos 1 aqui, ó, dá menos 3. Com mais 3, me dá
zero. Tá vendo? Ó, então, de fato, esse número aqui é o zero da função, porque é um número em que, se você substituir no x, zera a função, certo? É importante saber isso, né? Porque não é só a gente pegar e achar aqui o x e falar, o x é tanto. A gente tem que ver, né, o significado de zero da função.